11 dias antes da ordem de prisão domiciliar do réu Jair Bolsonaro, emitida em 4 de agosto de 2025, expliquei como as decisões de Alexandre de Moraes de 17, 21 e 24 de julho, essa última com argumentação mais sofrível que o seu português, eram um prato cheio para confusão. Vamos lembrar aí na tela, o pode, mas não pode. A argumentação de Moraes é mais sofrível que seu português. A análise que eu publiquei lá em oantagonista.com.br com o subtítulo de Puxadinho, Puxadinho, ministro do STF turbina confusão sobre entrevistas e discursos de Jair Bolsonaro e a proibição do uso de redes sociais. Vamos destacar na tela os principais trechos dessas decisões às quais eu me referi. No dia 17, abro aspas para o que escreveu o Moraes. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Fecho aspas. Essa foi uma das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro pelo ministro do STF. No dia 21, houve ali um puxadinho da decisão. E aí ele mostrou que a proibição inclui, aspas, as transmissões, retransmissões ou veiculações de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Fecho aspas. Dia 24, aspas, em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Fecho aspas, esse ponto é muito importante, porque a gente vai ver que é o que está alegando agora a defesa do Jair Bolsonaro, inclusive, contra a prisão domiciliar, porque o Moraes, ele realmente disse que, olha, nunca proibi dar entrevista ou proferir discursos, inclusive públicos, certo? E aí ele disse também que a sua decisão anterior, aspas, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Fecho aspas, deixa na tela, produção, porque esses trechos aí são muito importantes, eles estão no foco da questão que vai ser discutida, que está sendo discutida, que está sendo repercutida. Então vamos aí fixar bem o que está acontecendo. Moraes autorizou o discurso público. Vamos esquecer por um período aqui, por um momento específico, a questão das entrevistas, porque o que aconteceu na manifestação de domingo foi discurso público de Jair Bolsonaro. A gente já vai relembrar exatamente como isso aconteceu. Então, poder discursar publicamente, ele pode. Estava liberado para fazer isso. Agora, o que o Moraes frisou ali? Em duas partes, e aí que entra uma questão que fez a gente conversar, fez a gente analisar no portal antagonista.com.br. Olha lá, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para manutenção da prática de atividades criminosas. Olha, esse é o primeiro trecho daquilo que ele disse que não será admitido. Ou seja, manutenção da prática de atividades criminosas. Eu já vou falar sobre a mania do Moraes de usar essa palavra criminosas, o que gera uma confusão maior ainda. Então ele está falando em prática de atividades criminosas. E aí esse trecho da frase está unido ao segundo trecho pela palavra com. Ele fala atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, vamos esquecer entrevistas por hora, fala, instrumentalização de discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem em rede social de terceiros. Então é isso que ele disse que não podia. Certo? Então vamos agora para o dia 4. Dia 4 foi o dia em que ele determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O que ele afirmou? Jair Bolsonaro, aspas, reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas por esta Suprema Corte, preparou material pré-fabricado para posterior postagens em redes sociais de seus filhos e apoiadores políticos, mantendo as mensagens ilícitas pelas quais as medidas cautelares haviam sido impostas. Fecho aspas. E aí, mais adiante, ele fala, aspas, agindo ilicitamente, o réu, Jair Bolsonaro,
se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo e obstruir a justiça, tanto que, e essa vírgula não existe, como eu comentei, o telefonema com o seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado na plataforma Instagram. Fecho aspas. Então, o Moraes entendeu que Jair Bolsonaro fez um material pré-fabricado para repercutir nas redes sociais e que isso estava vedado. Agora a gente vai entender o que aconteceu e depois a gente vai voltar a essas decisões anteriores do Moraes. Então vamos lembrar aí a situação que ocorreu no domingo, durante a manifestação, quando Flávio Bolsonaro telefonou para o pai e o pai, que estava em casa, sentado numa cadeira, com o celular na mão, mandou uma mensagem ali em tempo real, ao vivo, para os manifestantes. O Flávio, claro, colocou o celular ali no microfone, com o sistema de alto-falante, foi possível ouvir da manifestação a voz de Jair Bolsonaro. E depois o Flávio fez uma postagem no Instagram com um vídeo do Jair Bolsonaro. Eu sei, produção, pode deixar. Não. Vamos devagar aqui, quando eu chamar, pode colocar. Jair Bolsonaro, fecha para mim o retorno, por favor. Jair Bolsonaro estava sentado, vocês chegaram a ver aí a imagem. Jair Bolsonaro estava sentado em casa e ele foi filmado de dentro de casa. E depois esse vídeo foi publicado na rede social Instagram do Flávio Bolsonaro. Então vamos primeiro ver o vídeo que foi produzido com a fala de Jair Bolsonaro para os manifestantes. Pode soltar. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Tamo juntos. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Obrigado a todos. É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Valeu. Muito bem, então Jair Bolsonaro fez ali uma primeira fala de boa tarde, pela nossa liberdade, como estava muito barulho, tinha gente gritando mito lá na manifestação, não deu para ouvir direito, pediram para ele repetiu basicamente a mesma fala e depois falou valeu, um abraço e é isso. Então isso foi pelo telefone conectado no microfone, alto-falante, todo mundo escutando aquela fala. Agora, esse vídeo aí foi produzido lá na casa do Jair Bolsonaro, obviamente pela distância, pelo fato de ele estar ali de frente, se deduz que houve a consciência e o aval dele para que ele fosse filmado. Obviamente, isso aconteceu, isso é indiscutível aí pela imagem que a gente viu. E esse vídeo que foi produzido foi parar na rede social de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro depois publicou esse vídeo. Aí agora sim vamos mostrar a postagem feita pelo Flávio, da forma como ela apareceu na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pode colocar na tela. O Moraes citou uma reportagem de jornal que reproduziu o print dessa postagem do Flávio Bolsonaro. E reparem que o Flávio Bolsonaro escreveu ali apenas o seguinte: palavras de Bolsonaro em Copacabana, a legenda é com vocês. Colocou umas hashtags ali de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, liberdade, algo nesse sentido. Mas o que a gente precisa observar aqui? Existe um conteúdo criminoso. Vamos esquecer por hora aqui as questões do processo, de medidas cautelares, etc. A fala do Jair Bolsonaro, ela é criminosa em si, por si? Não, certo? Ele está dando boa tarde, ele está fazendo, evidentemente, um discurso político, que é pela nossa liberdade e tal, isso que a gente até contesta aqui quando a gente faz a análise sobre os fatos, sobre as questões políticas, não é na seara criminal. Não tem um conteúdo criminoso na fala dele. Certo? Não é, se ele fosse uma pessoa normal, então não seria preso por uma fala como essa,
se ele não fosse réu num processo, já tivesse medidas cautelares contra ele e tal, etc. Na postagem do Flávio Bolsonaro, há um conteúdo criminoso? Também não há um conteúdo criminoso. Flávio Bolsonaro apenas falou que essas são as palavras de Jair Bolsonaro. No entanto, e aí eu vou pedir para a produção resgatar aquele terceiro slide, que é de um dia anterior ao dia 4, né? Se eu não me engano, dia 24, que mostra justamente aquilo que o Moraes deixou claro que não será admitido. Olha ali no segundo parágrafo. A utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Então, repare que o trecho final, instrumentalização de discurso público, no caso, como material pré-fabricado para posterior postagem, terceiro, previamente, filho, era o intermediário da própria mensagem do Jair Bolsonaro para os manifestantes. Então, isso aconteceu. Você teve um material, que foi o vídeo produzido na casa do Bolsonaro, que foi parar na rede social do filho dele. Então, houve essa instrumentalização do discurso público? Houve, em tese, sim. Então, quer dizer, essa segunda parte aí, ela foi, vamos dizer assim, violada. Só que, para você configurar um descumprimento de medida cautelar, você tem que violar aquilo que está previsto na decisão. E, no entanto, o Moraes, como ele escreve muito, e ele fica repetindo essas palavras fortes até para tentar compensar a sua falta de destreza com o idioma e de substância na argumentação, ele colocou ali antes, subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas. Ora, é possível então interpretar que ele estava proibindo apenas a instrumentalização de discursos públicos com algum conteúdo criminoso, seja no discurso, seja na postagem? No meu entender, ao formular a sua proibição dessa maneira, o Moraes deu margem. A gente vai discutir depois tudo isso, como começou, a proibição de redes sociais, que não está prevista exatamente na legislação, muita coisa que a gente já falou aqui outros dias, mas eu estou falando sobre o texto específico. Pode colocar de novo, produção, que é bom fixar. Ele deu margem a que a defesa alegue que, olha, não tem atividades criminosas. Você falou manutenção da prática de atividades criminosas com essa instrumentalização. Ainda que o senhor alegue que houve uma produção de um material para a rede social do filho, previamente coordenado, portanto, todo mundo sabia ali que isso iria acontecer, foi produzido material com esse fim, o filho é, obviamente, próximo do pai, etc. Ainda que o senhor alegue isso, o senhor falou em manutenção da prática de atividades criminosas com isso, e não há um cometimento de crime. Então, quando a gente pega a nota da defesa do Jair Bolsonaro, ela se limita ali, evidentemente, aos trechos que Jair Bolsonaro não desrespeitou. A gente tem a arte aí, produção, da defesa. Se puder colocar, já fica aqui fácil para a gente esclarecer o que aconteceu, porque aqui, antes de fazer uma análise específica, tomar posições categóricas, partir para a opinião, sair atacando, criticando, etc., a gente mostra para o público o que está gerando a confusão. E aí cada um pode fazer a sua interpretação, fazer o seu juízo. Então, olha aí, a defesa do Jair Bolsonaro alegou: cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que em momento algum Jair Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos. Ele seguiu rigorosamente essa determinação. Continua. A frase "boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos", não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso. A defesa apresentará o recurso cabível. Fecho aspas. Então, claro que nessa nota da defesa se omite que houve a fabricação de um material, quer dizer, houve um material pré-fabricado que foi parar na rede social de um filho, que é um aliado, portanto, e que isso estava previsto ali como algo proibido, algo vedado. No entanto, repito, o fato de Moraes escrever demais, escrever mal, de uma forma imprecisa, dá uma margem para contestação, para além do fato, e aí eu entro aqui na seara geral para passar a palavra para o Ricardo e para a nossa ilustre convidada, para além do fato de que não há previsão legal
específica, expressa, para a proibição de uso de redes sociais. O que existe lá no inciso 2 de um artigo, sobre o qual já falei bastante aqui, é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Não há especificamente o caso de ambientes virtuais. Isso é estendido por analogia, uma interpretação extensiva. Muita gente tem crítica à interpretação extensiva da lei no caso de restrição de liberdades fundamentais como a de expressão. Agora, a primeira turma do STF referendou as decisões anteriores do Moraes, incluindo essa medida cautelar de proibição de uso de redes sociais. Então, assim, esses são os fatos e é isso que está em discussão. E agora passamos aqui para análise, mas antes posso apresentar aqui, olha só, Madeleine Lasco, presente no Papo Antagonista. Depois de muitas reuniões sobre um projeto secreto, ela está de volta, contratada a passes, com barras de ouro, não é? Um passe milionário. Só a sua presença aqui no Papo Antagonista dá muito trabalho, porque ela fica falando depois que ela ele não me vem convida, eu ele não convida, ele não deixa. Foi a Cláudia Reis, CEO do Antagonista, que falou mulheres no poder. Que administra, mulheres no poder e me colocou aqui. Ele teve que engolir, foi isso, gente. Essa é a verdade, essa é a verdade. Ela sabe perfeitamente que ela está sempre convidada. Foi cobrada até num evento social, que eu encontrei ela e falei, você tem que aparecer, fica aí, exigindo muita coisa pra gente ter você e tal. Bom, com todas as toalhas, as 150 toalhas brancas no camarim da Madeleine Lasco, hoje nós conseguimos recebê-la. Diga. Só porque tinha caixa de champanhe, mas enfim, gente, eu quero falar pra vocês que eu disse no Narrativas Antagonista 500 vezes que eu tinha uma novidade, eu não podia falar o que era. Eu não podia falar o que era, não podia falar o que era, mas agora vamos falar o que é. A partir de setembro, você vai ter aqui, no Antagonista, um videocast semanal, lá do ar, comigo. Vou trazer os meus convidados. Uhul. Ninguém vai falar de política. Tem de tudo. Tem cientista, tem artista, tem gente religiosa, tem grandes empresários. Tem gente que vocês conhecem. Adiantam algum? Influencers? O que você acha, Magal? Falo? Ai, não sei se eu falo. Quem que vem, por exemplo, que vocês pedem sempre pra mim? Ricardo Feltrin. Ricardo Feltrin, como você nunca viu. Virei a alma daquele homem do avesso. Quem vai vir? Sérgio Sacani. Istvan Wessel, que é um cara que tem uma história sensacional das carnes Wessel. Quem mais vai vir? Sandra Chayo, minha amiga querida. Tem um monte de gente que vai vir. Um monte de gente, influencers. O Batista Miranda, comediante angolano, para falar de Angola aqui, vocês sabem que eu morei lá. Anunciou enfim, todo mundo vai ter que vir aí, que né? todo mundo, isso aí é só o começo, filho. Então. Isso aí é só o começo, meus brother, gente que é fechamento. Está hoje sempre com a presença animada de Madeleine Lasco, já estava com saudade de fazer um programa com ela. Então ela vai ter aí o videocast lá do OA. É esse o nome, certo, Madara? Isso, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a partir de setembro. E é gente diversificada, não é aquela coisa que você vê que a mesma pessoa vai em todos os podcasts e fala a mesma coisa. Não, é gente diferente, tem cientistas muito interessantes. Vou trazer aqui o pai da internet brasileira, o homem que plugou mais um para cobrar. Esse é meu vizinho, nós vamos a ópera junto, meu filho. Demigético. É da máfia húngara. Qual das suas mansões? É da máfia húngara aí. Que isso, não fala um troço dele. Não, máfia húngara é brincadeira, Felipe. Não existe máfia na Hungria, a máfia húngara é russa. Mas aqui com esse STF a gente tem que fazer o disclaimer. Mas então, Madeleine Lasco está com um projeto novo aqui na casa, em O Antagonista. A gente até chegou a pensar, né, de ela dar continuidade ao podcast OA, porque já estou fazendo muita coisa aqui. Mas a gente fica com essa margem aí para continuar fazendo podcast OA quando der. E a gente traz aí alguns convidados, enfim. Mas o fato é que a Madá vai seguir aí com esse produto que... com essa forma, né, de trazer pessoas aqui presencialmente no estúdio de O Antagonista e ter aquelas conversas íntimas mais longas, mais aprofundadas, com toda essa irreverência, essa habilidade que ela tem com muita experiência de rádio ao vivo, inclusive, que é a nossa grande escola, entre outras.
Então fica aí o recado para todo mundo. Agora vamos à análise. Vou começar pelo Ricardo Kertzmann, que está lá fora, para não pendurar no intervalo. Ricardo, a gente mostrou aqui os fatos em jogo, os elementos. O que você avalia? Em primeiro lugar, mandar boa noite, boa sorte no projeto, Obrigada. Muito sucesso. Felipe, me permita começar o meu comentário. Eu vou ler 2 pequenos parágrafos de uma coluna que eu escrevi aqui para o Fator, que é parceiro do Antagonista aqui em Minas Gerais. É através da língua que se organiza a lógica, se estrutura a argumentação e se forma o juízo. Quem escreve mal, pensa mal. E quem pensa mal, julga mal. Quando o ministro não consegue acertar a conjugação de um verbo auxiliar ou a regência de um substantivo abstrato, o que mais estará errando por trás da toga? Há quem diga que conteúdo é mais importante que a forma. Mas forma é conteúdo, ainda mais no direito. O que é uma decisão judicial, se não um texto? E se esse texto é mal escrito, que autoridade ele transmite? Um juiz que não domina o idioma estará sempre à beira ou do erro ou do arbítrio, mesmo sem saber. Felipe, é impossível para qualquer operador do direito ou para qualquer cidadão que se interesse minimamente pelo assunto e que consiga ler e compreender uma sentença, compreender literalmente o que quer dizer determinadas decisões dos ministros do STF, mas especificamente dessas últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu ontem e hoje, eu passei boa parte do dia, inclusive, conversando com vários advogados, com desembargadores, com juízes, para ouvir a opinião geral. E é impressionante que todos eles, e foi uma unanimidade, tocam nesse mesmo assunto, que como as sentenças foram muito mal elaboradas, né, elas deixam margens a todo tipo de interpretação. E uma das coisas que eu vi, Felipe, que eu acho que é verdadeiramente preocupante nesse caso, uma dessas pessoas que eu conversei, ela citou como exemplo o que aconteceu com a Lava Jato, que, a despeito de todas as provas, toda a materialidade dos fatos, utilizando-se de determinadas situações, né, contorcionismos jurídicos, mais à frente, por questões políticas, todas aquelas decisões amparadas em provas e tudo mais, acabaram deixando brecha para alguma invencionice, algum tipo de invenção judicial que alterasse o que foi decidido lá atrás. O que essa pessoa me disse, que o grande risco dessas decisões mal proferidas, mal escritas, é que lá na frente, a despeito de tudo que a gente tem hoje, de provas e tudo mais, por causa desses mal escritos, isso também acabe sendo revisto, acabe sendo anulado, e aí a justiça não se atinge, Felipe. Porque no final de um processo, o que todo mundo espera é que a justiça seja feita. E nesse caso, ainda pior, se lá na frente alguma coisa disso acontecer, essas sentenças forem revistas, além da justiça não ser alcançada, você ainda tem todo o prejuízo financeiro do custo, né, do custo que todos nós, cidadãos, pagamos por todo esse processo judicial. Esse é um grande ponto. Sobre a questão propriamente dita, como eu falei, né, a gente que entende disso, a gente que conversa com pessoas que entendem, que lê, que estuda a respeito, se a gente sente dificuldade em formar uma opinião baseada única e exclusivamente na letra fria da lei, quiçá um réu e até mesmo os advogados. No caso dos advogados do Jair Bolsonaro, há uma situação que talvez, né, jogue contra o próprio Bolsonaro ou a esses advogados. É dever deles, obviamente, fazer de tudo e defender o cliente. Só que, quando o Flávio grava o vídeo e divulga o vídeo, algo que estava proibido, Felipe, isso aí não havia dúvidas nesse caso. O presidente Jair Bolsonaro, por determinação de uma ordem judicial, não poderia utilizar redes sociais nem dele e nem de terceiros, né? Quando isso ocorre, o Flávio pergunta para os advogados, né, se teria algum problema, e os advogados, sabedores que teria problema, manda retirar imediatamente. Então, esse ponto, o fato de ter sido gravado o vídeo na casa do presidente Bolsonaro,
ser divulgado nas redes do Flávio e depois o próprio Flávio ter deletado esse vídeo, isso reforça que todos eles, de alguma forma, sabiam que poderiam, sim, estar sujeitos à penalidade. Só fazer um registro sobre a alegação do Flávio Bolsonaro em relação à retirada da postagem. Ele falou que os advogados ficaram em dúvida, os advogados de Jair Bolsonaro ficaram em dúvida e pediram para retirar. Quer dizer, não houve assim, uma declaração por parte da família Bolsonaro ou da defesa de que havia uma certeza que aquela postagem violava a ordem do Alexandre de Moraes. De acordo com a alegação do Flávio, havia uma dúvida, justamente em razão, pelo menos alegada, dessa margem de interpretação, e na dúvida ele achou melhor tirar. E isso, na decisão do Alexandre de Moraes, é colocado como uma tentativa de apagar o rastro do descumprimento da medida cautelar. E sobre a frase, sobre a fala propriamente dita do presidente Bolsonaro, né, virtualmente na manifestação do Rio de Janeiro, quando ele fala é pela nossa liberdade, é pelo nosso futuro, é pelo Brasil, é óbvio que essa frase aqui não caracteriza nenhum tipo de crime, nenhuma incitação à violência, nada, desde que seja uma frase isolada. Mas essa frase foi dita num ambiente de manifestação altamente contrária e agressiva ao STF, ao processo que o presidente Jair Bolsonaro responde no STF. Então, quando esta fala vem na esteira, vem nesse ambiente, aí é uma interpretação minha. Né? Eu, Ricardo, imagino que esta fala se junta com aquele ambiente. E aí, nesse momento, justamente por tudo isso que você falou, que eu falei, e que 99,9% das pessoas têm falado, por conta de todo esse alargamento, por toda essa decisão confusa do ministro Alexandre de Moraes, né, a meu ver, esta fala, dentro desse contexto, caracteriza uma violação a essas medidas cautelares. Pois é, a interpretação do Moraes, ela foi nesse sentido, né, de aspas, só para trazer aqui a conclusão e passar a palavra para Amadá. A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente, o Moraes sempre fala, claro, é óbvio, não tem dúvida, etc. O problema é que ele não argumenta muito bem para fazer jus a essas evidências autoexplicativas, né? Demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente expostas. Fecho aspas. Eu queria destacar aqui um trechinho que ele falou justamente sobre as mensagens de ataque ao Supremo Tribunal Federal na manifestação. Ele faz uma relação, como o Ricardo fez aí, e a questão problemática é justamente essa, Madá. É que tem a conduta do réu, Jair Bolsonaro, só que o Moraes ele vai misturando com as condutas de terceiros. É o terceiro que publica, é o manifestante que está na rua, etc. E aí, claro, tem toda uma margem de contestação. O que você avalia? Olha, vocês sabem que eu já trabalhei no Supremo Tribunal Federal. Eu aprendi a analisar e a fazer esses documentos. E todo mundo que é da área, inclusive ministros aposentados, avaliam que não dá para entender nada mesmo daí. Não tem o que entender daí. Não tem uma lógica. Vou dar exemplos claros. Um documento qualquer do Supremo Tribunal Federal, ele nunca deve ter um tom emocional. Ele segue o manual de redação da Presidência da República, que todo mundo é obrigado a estudar quando entra lá. Nesse manual não pode botar caps lock. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, você nunca se cita. Ninguém se cita numa decisão. Primeiro porque é cabotino, já no senso comum. E depois porque a decisão ela deve trazer ou jurisprudência, ou leis, ou consensos do tribunal, ou exemplos de tribunais internacionais. O juiz não é pessoal. E todo o problema que a gente tem nesse processo é o quê? Virou algo pessoal. O Poder Judiciário, ao contrário do Legislativo e do Executivo, ele tem a sua força na capacidade técnica. Quando ele fica político, num primeiro momento ele parece muito forte, mas depois ele vai perdendo. E é exatamente essa virada de chave que a gente está vendo aqui. Esse processo é contra o Eduardo, que está no exterior,
Eu nem sei se tem jurisdição esse processo. Essa preventiva que teve agora, essa prisão domiciliar, não teve pedido do MP, não teve pedido da PF. Madá está com a palavra fazendo a sua análise. Diga, Madá. Eu estava falando da questão da inadequação do texto em si. Porque quando a pessoa não conhece a estrutura de texto do STF, ela vai reparar no erro apenas de ortografia, que é um erro, enfim, injustificável para alguém que está trabalhando na Suprema Corte, o mas por mais. Mas o texto ele tem uma série de problemas de inadequação. E eu creio que a maior é o tom personalista. Porque de todas as inadequações, a que compromete a aplicação da justiça, essa é algo pessoal. E ficou claro que é algo pessoal. Não tem mais lógica, ninguém mais consegue entender o que pode, o que não pode, o que deixa de poder. O que a gente vê aqui é um embate, é um cabo de força. A partir do momento em que se declara que Bolsonaro tem que usar a tornozeleira, porque o Eduardo estava provocando o STF. Aí fala, então vamos pôr uma tornozeleira no Bolsonaro. Só que isso beneficia a popularidade dele. Aí ele vai e bota um monte de gente na rua. Aí o Supremo fala o quê? Não, eles estão querendo fazer aquela loucurada toda de novo. Então não vai mais poder ficar porque, entende? É um embate político. Sob o ponto de vista do processo, nada ali tem lógica, muito pouca coisa tem lastro legal. O que a gente vê é um embate político da família Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos tentar sancionar o Brasil, e do outro lado a gente tem o governo e o STF. E, curiosamente, como o Brasil não é para amadores, tudo que o Trump faz beneficia a popularidade do Lula. E tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo está beneficiando a popularidade do Bolsonaro. Por isso que o jogo da política é tão perigoso para quem é do judiciário, mesmo que tenha experiência política. O judiciário é forte quando técnico. Nessa vez, o que a gente está vendo, o judiciário jogou o mais forte que podia, ali, na linha fina do arbítrio, e quem sai fortalecido na opinião pública, que já estava quase morto, estava chamando o povo para vir para Paulista, me salva, pelo amor de Deus, ninguém mais vinha. Quem deu as ruas de novo para o Bolsonaro? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Porque nesse caminho em que o Supremo se colocou, é um caminho muito difícil de volta e é um caminho que só beneficia, embora pareça que não, prejudica na vida pessoal, mas politicamente beneficia demais a família Bolsonaro. Pois é, essa retroalimentação permanente entre lulismo, bolsonarismo e alexandrismo, que a gente tanto aponta aqui, a Madá está sendo certeira em trazer esse quadro geral, né? E muitas vezes acontece isso no programa, a gente pega um elemento muito específico, a gente vai ali no fato objetivo, no ponto central de um debate do dia e traz a visão holística. Olha só tudo que está acontecendo, né? Bolsonaro estava com pouco manifestante atrás dele na rua, no carro de som, aí as alopradas do Moraes já recuperam o Bolsonaro. O Lula estava em queda na popularidade, nas pesquisas, alopragens da família Bolsonaro ajudam o Lula a reduzir pelo menos desgaste, até o Lulômetro apontou e as pesquisas, Datafolha e outras vieram atrás. O ruim e péssimo baixou 6 pontos na nossa medição no portal antagonista.com.br, mas é claro que ele também não consegue aumentar muito, ótimo e bom. Então fica todo mundo meio equilibrado dentro de uma grande confusão. Ricardo Kessler, quer comentar esse ponto? Olha, eu achei muito pertinente esse comentário da Madá, porque, de fato, de alguma forma acaba acontecendo isso mesmo. Se a gente simplificar ao máximo a situação, a gente teria o STF, o ministro Alexandre de Moraes, tentando fazer o possível e impossível para prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro, no limite a sua própria família, e através das suas atitudes ele acaba fortalecendo. E lado oposto é isso mesmo, quando o Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos tentando prejudicar o STF, o ministro Alexandre de Moraes e o próprio governo, com as medidas intempestivas do Donald Trump, acaba beneficiando o Lula. De fato, são 2 tiros, né, 2 tirambaços que acabaram saindo pela culatra. É muito pertinente. Tem é um trecho de uma música, até, Felipe, você que é craque nisso também, até porque a música é carioca, aquele refrão que fala na briga do rochedo com o mar. Aqui em Minas a gente briga hoje. aqui. Como? É hoje, né? É hoje o dia da alegria. É hoje em dia. Isso foi um samba-enredo da União da Ilha de 1982.
Perdeu o Tá carnaval vendo? para Bumbum Paticumbum pro Curundum de Império Serrano. Grande momento. E Tá foi vendo, Madá, regravado como é que a depois pela gente não Fernanda erra? Abreu, quando se popularizou e chegou até os ouvidos de Ricardo Kerstmann, que não sabia dessa história. Mas tudo começa no samba. Então, Madá, tá vendo como a gente não erra? Nessas horas, joga a bola dividida, joga pro Felipe, que nesse tema ele vai acertar também. Mas olha que legal. Aqui em Minas a gente faz a brincadeira, aqui na luta, né, na briga do rochedo contra o mar, quem se lasca são os peixinhos. Os peixinhos somos nós, a sociedade brasileira, que paga a conta dessa bagunça toda. Ai, Kerstmann, sabe, você falou uma coisa que me lembrou um ditado que em Angola se falava muito. Em briga de elefante, quem sofre é o capim. E o que mais a gente vê no Brasil é capim tentando defender elefante. Onde que se falava essa? Em Angola. Em Angola. Em briga de elefante, quem sofre é o capim. Aí, eu falei isso nas redes esses dias. Veja como o povo brasileiro está hipnotizado por figuras populistas. Eu falei, olha, se você é capim, não se meta a defender elefante. E muitas pessoas falaram para mim, mas o morno se vomita. É preciso descer de cima do muro. Essa é a maior estratégia para a inércia. O capim pode sim ser muito forte. Nenhuma dessas argumentações levou em conta que o capim tinha que tomar uma atitude, que é de defender o capim, não o elefante que está pisoteando ele. E é nisso que a gente está preso aqui, precisamente. E acho que mistura as coisas com algo que é da alma humana, é uma palavra que só tem em alemão, chama Schadenfreude, que é o prazer que você tem quando alguém de quem você não gosta está sofrendo. Então a gente olha político e preso, não tem como não ficar feliz. Eu olho político na cadeia, eu fico muito feliz. Mas não se pode misturar isso com torcer para político ou com dizer que essa prisão está dentro das regras. Que beleza esse programa, hein? Tem momentos culturais, musicais, tem momentos de fábula praticamente, o que o capim deveria ou não fazer. É uma coisa fantástica aqui, um programa multidisciplinar praticamente. Só registrar que a nota da defesa do Jair Bolsonaro foi assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser. Doutor Celcinho Vilardi, um dos maiores criminalistas do Brasil. Eu não sei nem como é que ele consegue conviver com o Jair Bolsonaro. Ele é um homem tão fino, gente. Um homem tão fino, tão composto. Grande cara da área criminal. Eu acho que se não tivesse gente graduada ali nos bastidores, essa loucura que nós estamos vivendo, ela já teria subido para níveis explosivos, viu? Vamos ver se a alegação da defesa do Jair Bolsonaro vai surtir efeito. Lembrando que essa prisão, ela não foi nem chamada ali de preventiva, é só prisão domiciliar, ela pode ser revogada pelo relator, ela pode ser a decisão do Moraes pode ser derrubada pela primeira turma do STF, porque a tendência é que as decisões monocráticas sejam analisadas. Outro dia ele tirou onda que todas as suas decisões são referendadas. E, claro, não há uma ordem de que essa prisão perdure até o trânsito em julgado, quando eventualmente Jair Bolsonaro pode ser condenado à prisão, e aí já há essa conversão imediata da prisão preventiva para a execução da pena e ele já fica na cadeia direto, ou, claro, sai da domiciliar para a cadeia propriamente dita, mas certamente haverá alegações de saúde, defesa pedindo pelo menos para que ele vá para a prisão domiciliar, eventualmente já fica lá direto. Mas, repito, existe a hipótese e há uma força para que isso aconteça de a prisão domiciliar em algum momento ser revogada e ele possa responder a essa fase final do processo em liberdade.